bem? Seja bem-vindo ao Pensar Contabilidade 2021, o maior congresso online de contabilidade. Essa é a segunda edição e desejo que seja tão boa quanto foi a primeira. Eu sou o Luiz Fernando Capelli, sou profissional da área tributária, estou aqui para dividir com vocês um pouco da minha experiência. Me sinto honrado pelo convite para participar e contribuir com a realização desse evento. Aproveito para agradecer seus organizadores, em especial ao professor Edgar Madruga e ao Rogério Leite Araújo pelo convite. Então, como eu disse, meu nome é Luiz Fernando Capelli, sou contabilista, graduado em administração de empresas, fiz MBA em controladoria e finanças. Tenho 25 anos de experiência na área tributária, iniciei minha carreira no escritório de contabilidade, onde tive os primeiros contatos com a legislação tributária, escrituração de documentos fiscais, apuração de impostos, entrega de obrigações acessórias, atendimento à fiscalização, enfim, a toda a rotina de uma empresa. Realmente foi uma escola. Aproveito o espaço para registrar minha eterna gratidão ao José Antônio Stuck. Infelizmente, foi levado recentemente pela Covid-19. Não tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente, mas foi ele quem me deu a oportunidade de trabalhar na área, me ensinou muita coisa e, principalmente, não me deixou desistir. Obrigado, Zé Stuck. Trabalhei também numa multinacional, uma indústria cerâmica, e depois foram 10 anos em indústrias cervejeiras e os últimos 10 no agronegócio. Enfim, passei por grandes empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos. Nesse evento, irei abordar o regime de tributação da variação cambial para apuração do imposto de renda e contribuição social das empresas de lucro real. Para as variações cambiais, podemos apurar de duas formas, por caixa ou por competência. Antes disso, farei uma breve explicação do que é uma variação cambial. O objetivo não é tratar de contabilizações, regras contábeis, mas trazer a vocês uma visão prática e alertá-los da importância de se fazer a melhor opção para a sua empresa ou clientes. O que são variações cambiais? São variáveis monetárias decorrentes das alterações nas taxas de câmbio em um determinado período, sofrida por direito ou por obrigações que tenham sido contratadas em moeda estrangeira. Elas podem variar para mais ou para menos, dependendo da oscilação ou variação do câmbio. Essas variações financeiras, quando positivas, chamamos de variações ativas e são tratadas como receitas. Quando negativas, chamamos de variações passivas e são tratadas como despesas. Em termos práticos, é a diferença que ocorre no valor do produto, comparado à data da compra e o dia de pagamento. É o reconhecimento da desvalorização ou valorização de determinada moeda em relação a outra. Essas variações acontecem sempre que houver uma operação com o exterior, uma importação, exportação, operações financeiras contratadas com moeda estrangeira. Essas variações são registradas na contabilidade pelo regime de competência, mas para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social do lucro líquido, deve-se fazer a opção, acompanhando a contabilidade por competência ou pode ser reconhecida pelo regime de caixa. Então vamos deixar esse ponto muito claro. A contabilidade sempre será por competência. Estamos tratando aqui apenas da forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social, ok? Onde são feitos ajustes, adições ou exclusões, na apuração dos referidos tributos. Para o regime de caixa, as variações cambiais terão impacto tributário apenas quando da liquidação da operação. Antes disso, não é reconhecido o ganho ou a perda cambial. Para alguns, de certa forma correto, o regime de caixa é mais conservador, pois não será necessário oferecer à tributação a variação cambial ativa, receita, de uma operação ainda não liquidada. Enquanto no regime de competência, a variação cambial é reconhecida a cada período, mesmo que ainda não tenha sido liquidada a operação. Enquanto no regime de competência, a variação cambial é reconhecida a cada período, mesmo que ainda não tenha sido liquidada a operação. Ainda falando de uma variação cambial ativa, no caso receita, seu efeito tributário se dará mês a mês. Então vamos para um exemplo prático. Uma empresa realiza uma venda no dia 31 de janeiro, pelo correspondente a $1 milhão,
Considerando a taxa de câmbio de R$ 5,00, a contabilidade reconhecerá essa operação por R$ 5 milhões. Porém, o recebimento será só no dia 30/4. Então, lembrando, a contabilidade mensalmente fará o reconhecimento, passivo ou ativo, das variações cambiais, pelo regime de competência. Supondo que no mês de fevereiro o dólar fechou com a cotação de 5,20, esses 20 centavos gerará uma variação ativa, ou seja, a receita, de R$ 200 mil. Se a apuração do imposto de renda e a contribuição social sobre as variações cambiais estiver por competência, também esses R$ 200 mil serão oferecidos à tributação. No entanto, se a apuração do imposto de renda e contribuição social sobre as variações cambiais estiver pelo regime de caixa, os R$ 200 mil reconhecidos pela contabilidade serão excluídos para fins de tributação. E assim será, positivo ou negativo, até a data da liquidação, que no nosso exemplo será em abril. Então vamos para outro exemplo. Se a empresa realizou a venda no dia 31 de janeiro por $1 milhão, considerando a taxa de R$ 5,00, a contabilidade reconheceu essa operação como 5 milhões, igual ao exemplo anterior. Lembrando que o vencimento será só no dia 30/4. Diferentemente do exemplo anterior, no mês de fevereiro, o dólar fechou com a cotação de 4,80. Esses 20 centavos gerará uma variação passiva, ou seja, despesa, de R$ 200 mil no mês de fevereiro, pois a empresa tinha expectativa em janeiro, com o dólar a 5, de receber 5 milhões, mas terá que ajustar essa expectativa para 4.800. Isso na contabilidade, que ela segue o regime de competência. Sendo assim, se a apuração do imposto de renda e contribuição social sobre as variações cambiais também estiver por competência, esses R$ 200 mil também diminuirão a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Porém, se as variações cambiais estiverem sendo apuradas por regime de caixa, os 200 mil de variação passiva, despesa, reconhecidos pela contabilidade, não terão impactos para fins de tributação. E assim será até o dia da liquidação, no nosso exemplo é abril. Só para deixar claro, o primeiro exemplo, a moeda saiu de R$ 5,00 foi para 5,20, o dólar. Então, essa expectativa de recebimento de 5 milhões de reais subiu para 5 milhões e 200, ou seja, tivemos 200 mil reais de variação cambial ativa, receita. Então, esse reconhecimento contábil sempre acontecerá porque ela segue o regime de competência. E no outro exemplo, fechou a 4,80, ou seja, teve que ter uma revisão da expectativa para baixo. Essa variação passiva é uma despesa, contabilmente é reconhecida, porém, na apuração do imposto de renda, vai depender do regime escolhido, caixa ou competência, ok? Então, observe, a opção pelo regime de competência para apuração do imposto de renda e contribuição social, das variações cambiais, trará efeito mensal, até a sua liquidação efetiva, ou seja, lá em abril, positivo ou negativo. Enquanto a opção do regime de caixa, ela é reconhecida na contabilidade, mas na parte do imposto de renda, esse efeito é excluído. E só é reconhecido o efeito definitivo na liquidação, lá em abril, positivo ou negativo. Por essa razão, que não se pode afirmar que um modelo é melhor que o outro. É necessário conhecer as operações da empresa ou cliente e, como planejamento tributário, fazer sua melhor opção. Lembrando, no regime de apuração das variações cambiais por competência, sempre a apuração do imposto de renda e contribuição social irá acompanhar os resultados contábeis. Aqui quero fazer um destaque. Me refiro aos resultados contábeis relativos às variações cambiais, ok? Para o cálculo das variações cambiais, devemos utilizar as taxas cambiais de fechamento de mercado de câmbio, do último dia útil de cada mês. Para verificar a variação cambial relativa aos direitos, deve-se utilizar as taxas para compra e
Para obrigações, utiliza-se as taxas para a venda. Então tem duas taxas, tem a taxa para compra e a taxa para venda. O regime de caixa é a regra geral e o regime de competência é a opção. A opção pelo regime de caixa ou competência é para todo o ano calendário. A opção é exercida na DCTF de janeiro e não pode ser retificado esse aspecto da opção. Você pode fazer uma outra modificação, retificar qualquer informação, menos no tocante à opção do controle de variação cambial. No entanto, para quem estiver no regime de competência e apurar no período uma elevada oscilação na taxa de câmbio, poderá mudar para regime de caixa. Essa decisão também deverá ser informada à Receita Federal através da DCTF, referente ao mês subsequente ao qual se verificou a elevada oscilação. Entende-se como elevada oscilação quando a taxa de câmbio sofrer variação positiva ou negativa superior a 10%. Alteração do regime de competência para a caixa em relação às variações cambiais poderá ser efetivada no mês seguinte àquela em que se identificou a elevada oscilação na taxa de câmbio. Porém, de caixa para competência não tem essa opção, não existe essa previsão, mesmo com a oscilação elevada. É importante ressaltar que a alteração do regime faz com que o contribuinte aplique o novo regime para todo o ano calendário. Então, por exemplo, se a taxa do dólar estava no primeiro dia a R$ 5,00 e no último dia fechou com R$ 4,40, esses 60 centavos de variação passiva, eles representam 13,64%. Então, os 60 centavos de queda, ele sim justifica uma alteração caso você esteja no regime de competência e queira migrar para o sistema de caixa. Outro exemplo. A taxa do dólar novamente a R$ 5,00 no primeiro dia e no último dia do mês estava R$ 5,60. Esse mesmo 60 centavos, porém variação positiva, representa 12% de variação. Ou seja, superior aos 10%, que é o que é a referência para ser considerada uma oscilação elevada. Então tem um exemplo em que o dólar subiu 60 centavos e um que o dólar caiu 60 centavos. Agora, vamos falar de uma alteração de início de exercício. Então, para aquelas opções que são feitas na DCTF referente em janeiro. Então, se você já estava em caixa e quer continuar no regime de caixa para apurar as variações cambiais, não tem que ter nenhuma preocupação adicional em relação ao que já vinha sido feito. O mesmo acontece para a competência, que ao confirmar que quer continuar nesse regime de apuração da variação cambial, é só entregar a obrigação acessória, confirmar a sua opção e não tem nenhum impacto de ajuste para o exercício. No entanto, se você mudar de critério, é necessário os seguintes cuidados. De competência para a caixa, então, na hipótese de alteração de critério de reconhecimento das variações cambiais do regime de competência para o reconhecimento por regime de caixa, no período da apuração em que ocorrer a liquidação da operação, deverão ser computadas, na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, as variações cambiais dos direitos e das obrigações relativas ao período de 1º de janeiro do ano calendário da opção, então, no ano que você fez a nova opção, até a data de liquidação. Então, você mudou de 2020 para 2021, 2020 todo você apurou por competência, você acompanhou a contabilidade e todas as variações cambiais afetaram a contabilidade e afetaram a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Porém, em 1º de janeiro de 2021, você fez a alteração para a caixa. Então, o câmbio de fechamento do ano, ou o câmbio de início do ano, ele será o seu novo parâmetro
para que você, lá na liquidação, na data de liquidação, apure a variação cambial ocorrida no regime de caixa. Então, você passou a ter um novo parâmetro para apurar mensalmente a tua variação cambial. Então, a contabilidade nessa nova opção, na mudança de competência para a caixa, a contabilidade seguirá os critérios contábeis, que é o regime de competência, e já na apuração do imposto de renda e contribuição social, fará as devidas tratativas para que não tenha efeito tributário até que se tenha a liquidação. Ok? Porém, de caixa para competência, aqui é um pouco mais complicado. Então, ao alterar o critério de reconhecimento das variações cambiais de caixa para competência, você deve apurar as variações em aberto e considerar as variações em 31 de dezembro do período de encerramento do ano precedente ao da opção, ou seja, no ano passado, seguindo o nosso exemplo, seria 2020. Então, as variações cambiais, seja direitos ou obrigações, ao fazer essa opção de caixa para a competência, você já vinha tirando os efeitos das variações, a contabilidade vinha reconhecendo mensalmente por competência, que é a única opção que a contabilidade tem. Eu insisto nesse ponto para deixar bem claro que a contabilidade continuará sempre fazendo o reconhecimento por regime de competência. Então, ao fazer a alteração de caixa para competência, você não vinha reconhecendo e passará a reconhecer e acompanhar a contabilidade. Ou seja, a sua decisão para o próximo ano, 2021, afeta a apuração de dezembro do ano anterior. Então você tem que fazer esse ajuste, identificar, né, tudo aquilo que você não vinha reconhecendo de variação cambial, porque você estava por caixa e o título está, né, e a operação, a liquidação ainda não aconteceu. Então você faz ali um novo parâmetro para apurar mensalmente as suas variações cambiais por competência. Então, esse para mim é a opção mais, né, que requer mais cuidado. Porque você tem que olhar não só de 2021 para frente, você precisa olhar o impacto dessa sua decisão da mudança de regime de caixa para competência, o efeito que vai dar na tua apuração de dezembro de 2020, né? Então, usando nossos exemplos aí. Então, em janeiro você muda de caixa para competência, mas você precisa, no mês de dezembro, fazer o ajuste dessas variações que foram até então, né? Até então no regime de caixa, não foram consideradas. Então, essa mudança em dezembro traz um efeito prático para o ano 2020 todo, né? Então, lucro real, regime de apuração anual com estimativa mensal, você vai trazendo, né? Vai acumulando ali em janeiro, fevereiro, março, até chegar a dezembro. E aí, quando você muda dezembro, você praticamente muda toda a sua apuração do ano anterior. Então, essa decisão, né, de caixa para competência para apurar as variações cambiais, ela precisa valer muito a pena, né, considerando os efeitos do passado e não só para o futuro, ok? Então, do ponto de vista, né, de conceitos mais técnicos, era isso que eu queria passar e espero ter conseguido, né, um assunto que eu não acho que é um assunto simples, mas é um assunto muito relevante, principalmente agora no momento que nós estamos, né, o dólar, né, vem sofrendo grandes variações aí e a moeda brasileira sofrendo também, né, desvalorização. Então a variação cambial ela pode acontecer, né, não só porque o dólar, moeda forte, por algum motivo ela está mais valorizada, mas também a nossa moeda desvalorizar, né, por alguma decisão interna, por algum reflexo político, econômico, enfim. As variáveis são grandes, são várias, né? São muitas. Então, agora eu queria comentar mais um aspecto prático da minha experiência com o tema e que eu trabalhei, né, num grupo empresarial
que tinha 4 grandes empresas, né? Então, eram 4 apurações, cada uma tinha teu regime de apuração. E foi interessante que quando fomos revisitar esse tema, isso já tem alguns anos, mas foi um momento em que o câmbio sinalizava um aumento crescente. Era uma questão política, né, eleitoral, e aí nós revisitamos essas opções, né, da apuração da variação cambial. Então nós tivemos, o que eu queria dividir é isso. Então não é porque para uma empresa foi vantajoso que para outra também será, e você já fez o cálculo para uma e muda para todas. Cada empresa, cada tipo de exposição tem que ser levado em consideração. Então, dessas 4 empresas que eu me referi, tinha uma que nem tinha exposição, então não teve efeito nenhum. Então mantivemos, né, a opção que estava. Aí nós tínhamos uma empresa que ela tinha uma exposição passiva, então ela tinha uma obrigação em moeda estrangeira a longo prazo, e ela apurava naquele momento por regime de caixa. Então, todas as despesas que vinham sendo, né, todos os pagamentos que vinham sendo recolhidos mensalmente, vinham sendo reconhecidos, né, como despesa. Essa variação cambial trazia o efeito ali para apuração. Mas tinha uma grande parte, né, que era um contrato de longo prazo, que não estava sentindo, né, não estava surtindo efeito das variações cambiais que estavam acontecendo. A contabilidade reconhecia essa dívida que vinha aumentando, né? Então, se ela tinha a perspectiva de pagar $1 milhão e a R$5 era uma coisa. Aí vai para R$6, são 6 milhões a dívida dela. Então essa variação a contabilidade sempre vai reconhecer, porque está no regime de competência, e naquela empresa a gente estava no regime de caixa. Então, esse 1 milhão aí do exemplo, a parte de apuração de imposto de renda e contribuição social não podia, né, se beneficiar dessa despesa, dessa variação passiva. Então, a gente avaliou e realmente aquela empresa realmente era vantagem, porque a exposição toda dela era aquele contrato de financiamento daquele investimento. E o dólar, imaginando que ele só ia subir, então a gente conseguiu reconhecer essas despesas mensalmente. Então valeu sim a pena fazer a mudança do regime de caixa para a competência. E tinha uma outra empresa que já era o inverso. A exposição dela era a exposição de variação cambial dela era decorrente de exportações, né, de recebíveis, e essas variações, elas, né, por caixa, não trariam reconhecimento mensalmente para apuração de imposto de renda e contribuição social. A contabilidade, novamente, trazia todo mês a variação cambial, ativa, a receita, dessa receita que ainda estava para ser liquidada, para ser recebida. Então, vinha reconhecendo esses aumentos do câmbio, e na apuração do imposto de renda não. Então, uma das formas de planejamento é você postergar pagamento. Então, nesse caso, em que a exposição era ativa, e a gente também conseguia imaginar que isso seria, né, seguindo essa mesma análise financeira de que o dólar continuaria crescendo, então a gente preferiu realmente só reconhecer a receita no momento em que tivesse a liquidação e recebesse esse dinheiro do nosso cliente. Então, o regime de caixa se mostrou o melhor para essa empresa, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Então, realmente precisa conhecer as operações, precisa saber quais são essa tendência financeira, tem que fazer realmente isso a 4 mãos, usar todos os recursos que a companhia dispõe, né, de inteligência de mercado, a parte de engenharia financeira, e apresentar e simular, né, cenários para que se faça a melhor opção. E é importante lembrar que não é só
né? Depende do regime que você está. Então, se você está de competência para a Caixa, você vai ter um efeito, mas ele é mais simples, né? Você vai, na mudança que você fizer depois num outro ano, em janeiro. Então é importante você saber que essas movimentações, essas trocas, né, de opção de Caixa ou para competência ou de competência para a Caixa, elas têm um impacto, né, futuro, mas você também tem que olhar o impacto que dará numa eventual mudança de regime futuramente, né? Então, você muda para 2020 de competência para a Caixa, você precisa só tomar o cuidado de quando tiver a liquidação desse direito ou dessa obrigação, apurar de 1º de janeiro de 2021, né, até a data da liquidação, qual foi a real variação cambial. Aí você já, né, saiu de competência em 2020, foi para a Caixa em 2021, e vamos supor que em 2022 você queira voltar para a competência. Então essas mudanças de regime, elas têm impacto, né? Então, de Caixa para competência, ele tem aquele cuidado um pouco maior, porque ele força você a voltar para o ano anterior para fazer o ajuste daquilo que você não vinha reconhecendo no regime de Caixa, né, das variações cambiais, com efeitos para apuração da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. E a partir do momento que você quer mudar para competência, você tem que fazer esse ajuste, né? Então você precisa sempre ter em mente que as suas decisões, elas não podem ser só para curto prazo. Eu vou mudar esse ano, porque esse ano a expectativa é que realmente o dólar vai acontecer, né, uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Independente de qual seja a tendência, sim, vai trazer um reflexo para aquele exercício. Mas é importante deixar claro que se aquele cenário que você pretende administrar com a mudança do regime, se ele for uma constante, então 2022 terão novas vendas, 2022 terão novas obrigações em moeda estrangeira, esse cenário ele pode ser bom num ano, e no ano seguinte, quando você quiser voltar para o outro regime, ele pode te trazer impactos que neutralizem tudo que você trouxe de benefício com a primeira mudança. O cenário te provoca a mudar em função de uma vantagem que você identifica, mas você tem que ter consciência que em algum momento, se você precisar mudar novamente, tem que avaliar, né, todos esses impactos de uma nova mudança. Então, eu acho que na área tributária, conhecer essas ferramentas, conhecer esses modelos, né, é fundamental, e essa decisão precisa ser tomada juntamente com outras áreas. Então, não é uma decisão tributária, né? Então, exercer ali a opção na DCTF é uma atividade da área fiscal tributária. Mas esses impactos que virão em função dessa opção é para toda a companhia. Então, eu queria deixar esses exemplos, né? Então, dividir com vocês uma experiência que me fez olhar para essa modalidade, para esse controle das variações cambiais, né, de uma forma diferente. Trouxe muito impacto naquela ocasião, e imagino que no cenário que nós estamos hoje, em que a pandemia está se estendendo, né, então os impactos econômicos estão sendo sentidos e continuarão por um bom tempo, o controle da variação cambial, né, o regime de controle da variação cambial é muito impactante, né? Então, se a empresa tem exposição, se ela tem obrigações ou direitos, né, em moeda estrangeira, certamente esse controle é feito. Inclusive, uma mudança de regime em que traga uma vantagem tributária, né, uma postergação de pagamento de imposto, ou um reconhecimento de uma despesa que vai diminuir a tua base de cálculo, consequentemente, né, pagar menos imposto. É importante que você tenha esses contratos, né, conheça os detalhes,
e possa eventualmente apresentá-los à fiscalização em qualquer tempo. Então, é isso que eu queria transmitir para vocês. Espero que tenha feito sentido e desejo a vocês um ótimo congresso. Obrigado, um abraço.